Começar com a Superliga masculina, tá quentíssima. Ontem de manhã voltamos a ter um jogo aí na Rede Globo. Fiat Gerdau Minas 3-2 no Sada Cruzeiro. Depois que o Minas fez 2-1, Kaká, eu pensei, vai ser o mesmo roteiro do primeiro jogo. Foi quase a mesma coisa, né? Quase que o jogo desandou de novo para o Minas. Quase que desandou, mas teve personalidade, né? Teve um quinto set ali com o William dando um show, que foi um show do William ontem, impressionante. Eu fiz até aqui um levantamento, Vanessa, que depois vale a pena a gente colocar aqui para o pessoal que nos segue no nosso programa, porque é aquele negócio, você fala, dois personagens importantes, o Cachopa de um lado e o William do outro, né? Como é que um faz a diferença? Como é que eles trabalham? Então, eu analisei as situações em que o William e o Cachopa tiveram condições de receber a bola na mão, seja na recepção do saque ou seja na defesa do ataque. Toda vez que a bola chegava na mão do William e do Cachopa, eu analisei como eles deixavam os atacantes em condições de pontuar, né? E com isso, deu para a gente ver a genialidade dos dois, mas deu para ver que tem uma diferençazinha ainda entre um e outro. Isso pode explicar um pouco o caminho que o jogo tomou, Vanessa. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, Kaká. Você já deixou a gente curioso aqui. É para isso Bora falar um mesmo. pouquinho sobre esse grande duelo dos levantadores da Superliga masculina. De um lado, o William, e do outro, o Cachopa. Dizem que o Cachopa é o pupilo do William. É o pupilo, e pelos números de ontem, por essa observação, ele vai continuar assistindo o William para poder chegar no nível que o William jogou essa segunda partida. Então, como eu falei, é um levantamento até mais extenso, depois a gente pode até compartilhar, viu, Vanessa, no Saque Viagem, mas, assim, resumindo, o passe chegou na mão, a defesa ou a recepção chegaram na mão do William e na mão do Cachopa. E eles conseguiriam, a partir daí, deixar os atacantes em melhores condições, né? Ou com bloqueio simples, ou com bloqueio, ou sem bloqueio até, ou com bloqueio quebrado. Então, eu considerei essas situações em que eles conseguiram fazer com que o atacante, qualquer um deles, né, estivesse na entrada, no meio, na saída, no fundo, atacassem em melhores condições. E olha só o que a gente teve. A gente teve, durante o jogo todo, o William deixando os atacantes sem bloqueio, com bloqueio simples ou com bloqueio quebrado, em 87% das vezes, Vanessa. Só 12,5% ele deixou os atacantes com bloqueio quebrado, com bloqueio duplo. Olha a qualidade do jogo. Olha a qualidade de um cara que tem o apelido de mago, né? 87% das vezes ele deixou os caras ou sem bloqueio, ou com bloqueio simples, ou com bloqueio quebrado. Ou seja, em plenas condições de definir, né? É aquela história, faz o passe chegar em mim, que o resto é comigo, deixa comigo. Então, é uma condição muito boa de você deixar os atacantes. E o Cachopa, não que ele tenha ido mal, né? Mas de todas as bolas que ele recebeu na mão, ele conseguiu fazer em 69% que os atacantes ficassem em condição de pontuar. Num jogo equilibrado como esse, Vanessa, pode ser a diferença. Opa! 69% então, Kaká, contra 87%, é isso? Exatamente. E olha que se a gente pegar o rendimento do Cachopa, é um rendimento ótimo. Mas o William excedeu tudo ontem. Tudo. O William passou da conta. E você tem os dados de quanto que os atacantes do Fiat Gerdau Minas e do Sada Cruzeiro conseguiram colocar de bola no chão com esses números que os levantadores proporcionaram? Então, eu consegui colocar, eu fiz o levantamento individual quando eles tiveram bloqueio duplo, né?
Por quê? Porque o atacante também, às vezes, ele pode chegar e falar assim, cara, eu não estou preocupado em deixar você com bloqueio simples ou sem bloqueio. Eu sei que você vai rodar, né? Então ele colocava uma bola mais previsível. Então eram aquelas bolas que o bloqueio chegava bem montadinho, né? Porque no masculino, o bloqueio quebrado, aquele que chega só com a pontinha do dedo aqui, já não é mais nada. Imagina para um Lopes que vai lá no oitavo andar, uma mãozinha aqui, é nada, né? Então, quando chegava duplo, olha só, o William colocou os atacantes na situação de duplo 3 vezes. 6 vezes, desculpa. E em 3 vezes os atacantes rodaram. Ou seja, mesmo quando ele colocou em dupla, ele teve um rendimento de 50% dos atacantes. E o Cachopa, ele colocou 17 vezes os jogadores em situação de bloqueio duplo. E teve 40% de rendimento. Né? Então, mais uma vez aí, a escolha do William pelos atacantes que poderiam definir foi mais eficiente. Né? Então, são números aí que explicam um pouco do que foi o jogo. E se a gente pegar no quinto set, Vanessa, olha que espetáculo, William. 2, 4, 6, 8 vezes ele recebeu o passe na mão. Nenhuma ele deixou com bloco duplo. No quinto set, que é aquela hora que está todo mundo nervoso, né? O William chegou a deixar o Pinta numa chutada de meio de manchete que ele foi buscar na cadeira do árbitro. Aquele foi um lance que tem que passar a semana toda. Né? Então, olha, e nessas situações também eu considerei como se a bola fosse na mão, porque os passes que saíram, que para um levantador normal não deixaria, o William e o Cachopa conseguiam deixar. Então, mesmo na dificuldade, eles tinham um jogo inteligente. Né? E o Cachopa, no quinto set, ele deixou 1, 2, 3 vezes com bloqueio duplo. Né? Então, um levantamento muito interessante quando a gente fala dos dois que foram personagens que a semana toda se falou deles. Né? A Rede Globo, para promover o jogo, pegou o William e o Cachopa como personagens principais na partida. Saiu no Jornal Nacional, a reportagem do Jornal Nacional sobre o jogo era sobre o William e Cachopa. Então, eu tive esse cuidado aqui para a gente ver onde tem diferença ainda. Tem. O William ainda está à frente do Cachopa. Cacá, eu vou ler umas mensagens aqui, a gente já continua essa conversa. O Romário falou assim: os dois são bons levantadores com passe na mão, mas a diferença é que sem passe o Cachopa é um levantador comum, enquanto o William continua sendo um gênio. O André fala assim: só eu que achei que o Cachopa errou quando deixou de dar uma bola para o Lopes no quinto set para ele atacar em cima do William. Aí ele deu para o Wallace, que levou um toco no simples. E o Thiago, aliás, o Thiago comentou com a gente aqui mais cedo que ele está se preparando para uma prova, mas parou para ver o nosso programa. Eu espero que você vá bem na prova, hein, Thiago? Achei que o Cachopa fez uma boa partida, só errou no tá aí levantando para o Wallace, tendo o Lopes na entrada. Kaká, por mais que os números do William sejam magistrais, né, geniais, o Cachopa tem atacantes mais decisivos nas mãos dele. Isso faz diferença na hora do resultado final? Faz se souber usar, né? Porque como os nossos amigos aí comentaram, eu lembro até desse lance, foi um bloco simples do Honorato em cima do Wallace, né? Eu parto do seguinte, quem está lá tem condições de definir numa situação mais difícil. Se o levantador colocou um Wallace, com toda a experiência que ele tem, com a saúde que ele estava, no bloqueio simples, o Wallace tem que resolver. Né? O Cachopa fez a parte dele. Agora, que o Wallace não foi bem no quinto set, isso é verdade. Né? O Wallace ele teve chance de 3 contra-ataques e ele pôs só um no chão. O jogo que acaba no quinto set com 18-16, o Wallace realmente fez falta nessa definição do vencedor do jogo. Mas aí eu isento o Cachopa de responsabilidade. Se a bola tivesse ruim, como ele colocou algumas ali, um pouco coladas, um pouco passando, eu até
né? Acho que deve se acreditar uma responsabilidade para ele. Mas a bola estava boa na pinta com bloco simples, tem que rodar. Curiosamente, boa tarde, masculino calou minha boca, achei que seria uma série de dois com parciais longas. Teve aqui, o Fabiano te perguntou, Kaká, você gostou da ousadia do Cachopa ontem, já que estamos falando sobre esse assunto dos levantadores? Então, Fabiano, foi buscando nos números realmente que eu procurei fugir um pouco desse subjetivo, né? De eu achar que foi ou que não foi. Como a gente viu aqui na análise, eu acho que o William foi mais ousado que o Cachopa, né? Eu acho que faltou para o Cachopa um pouquinho mais. É lógico que, como eu disse, não que ele tenha ido mal, né? Mas o William foi tão acima dele que acabou ofuscando o brilho do Cachopa. E no quinto set também, na hora de definir, eu acho que sobrou mais para o William. O William foi melhor do que o Cachopa, e aí no duelo de levantadores, ontem, para mim, deu William. Kaká, e para o próximo jogo, domingo que vem, domingo de Dia das Mães, vamos ter o terceiro jogo às 10 da manhã em Uberlândia. O que você espera dessa partida? O que você acha que o Felipe Ferraz precisa arrumar na equipe para vencer o Fiat Gerdau Minas? Então, essa terceira partida, Vanessa, ela, na minha opinião, leva um Fiat Gerdau Minas mais forte, né? Principalmente depois daquela virada do quinto set, né? Na entrada do Everaldo ali com o Sanches, que a vaca estava indo para o brejo, o título estava indo para o Cruzeiro, e eles conseguiram reverter, né? A importância também do Everaldo, da inversão com o Sanches botando no chão as bolas que precisou. Então, e o Everaldo só saiu quando o set empatou. Aí ele deixou para o William e para o Vissoto resolver a parada. Então, eu vejo o Minas para a terceira partida mais forte, mais fortalecido com essa vitória de ontem, do que eu estava vendo ele entrando nesse segundo jogo. Eu achava que o Cruzeiro ia atropelar e o Minas mostrou que tem força e, para muita gente que duvidava, tem aquela pegada para ser campeão, né? A gente olha para o Cruzeiro, a gente vê aquele símbolo da medalha de ouro, né? Campeão, é o Cruzeiro, é o Sada Cruzeiro. Mas ontem faltou um pouquinho para o Cruzeiro, na minha opinião, Vanessa, um pouco mais de trabalho de conjunto, né? Eu vi ali a expectativa muito da definição individual. No saque, os sacadores buscando definir de algum jeito a partir do saque, em alguns contra-ataques, eu trouxe aqui também a estatística dos contra-ataques, só fazendo, depois você me lembra disso, tá, Vanessa, para fazer uma comparação entre os principais atacantes, a diferença do nível do Cruzeiro e do Minas na construção dos contra-ataques. E aí que eu acho que também o Minas vem forte, porque lembra que a gente falou que o forte do Minas era a regularidade? O Minas vinha jogando bem todos os jogos, todos os sets, e aquele primeiro jogo do playoff, eu achei que faltou um pouquinho disso no Minas a partir da metade do quarto set. E isso fez com que o time perdesse o jogo. Ontem não faltou. Mas tomou um banho no quarto set. Faz parte. O que importa é o que você vai fazer no seguinte. E o Minas voltou gigante para o quinto set. Então, eu espero um jogo muito mais equilibrado e muito mais indefinido. Se eu achava que ia dar Sada Cruzeiro com alguma certeza, eu agora tenho minhas dúvidas. Acho que não só você, viu, Kaká? Muita gente, inclusive a galera aqui, os nossos Golden Setters. Larissa Bergantini, Kaká, o que você achou da atuação dos centrais do Sada e do Minas? Eu acho que os centrais do Minas foram bem melhor do que os centrais do Sada. Os centrais do Sada, eu estava fazendo essa análise aí da movimentação de bloqueio, né, da estatística dos levantadores, e poucas vezes os centrais tocaram na bola, né? Eles fizeram um jogo muito mais de aposta do que de análise e antecipação.
Então, o Otávio e o Isaac, eles ficavam pulando constantemente com os centrais. Ah, mas o William é bom, o William leva isso. Sim, algumas vezes, mas outras não. Então, eu vi o time dos bloqueadores centrais do Minas fazendo uma escolha muito mais racional, né, do que os centrais do Sada Cruzeiro. Então, para mim, ontem sobraram o Pinta e o Kevin contra o Otávio e o Isaac. Outra pergunta aqui para você, Kaká, do Rafael Diógenes. Kaká, por que o Cruzeiro, com a vantagem de 4 pontos e a 2 de fechar, não conseguiu rodar e fechar o jogo, enquanto o Minas tinha que fazer 6 pontos para fechar e acabou fazendo os 8 para levar a partida? Então, Rafael, ótima pergunta, né? Porque eu volto naquele ponto que eu comentei. Sobrou para o Minas o trabalho de conjunto. E nesse momento do jogo, eu acho que na cabeça dos cruzeirenses estava tão claro que o título estava definido que eles fizeram um jogo sem o pensamento coletivo, né? Ah, eu vou decidir. Ah, põe para mim que eu rodo. Não, precisa funcionar tudo, precisa funcionar. E nesse momento foi quando mais cresceu o jogo de defesa do Fiat Minas. Né? O Sada Cruzeiro até teve oportunidade de contra-atacar no quinto set. Deixa eu pegar aqui os dados do quinto set. 5 vezes para o Sada Cruzeiro e 3 apenas para o Minas. Mas o Minas soube trabalhar, soube ter mais tranquilidade. Dessas 5 chances de contra-ataque, por exemplo, o Sada Cruzeiro errou 3, ou seja, 60%. E o Minas aproveitou 20%, só errou 20%, e deixou a bola no ar no restante do tempo. Entendeu? Então, isso explica. É o trabalho coletivo, é o trabalho conjunto, o trabalho de paciência. Esse Fiat Gerdau Minas, Kaká, tem um quê, assim, um quê de um jogo argentino que tem muito volume, né? A bola é difícil cair na quadra do time do Minas e tem um dos melhores líberos aí do país, um especialista em defesa, o Mike. Parece que toda hora a bola sobe, bate no pé, bate em tudo que é região do corpo, mas a bola não cai. É a característica do Minas. Eu acho que se parece muito com a escola argentina, né, que prioriza isso. E é uma tendência já de alguns anos, Vanessa, que o voleibol masculino se caracterize mais pela defesa e menos pelo bloqueio. O feminino está bloqueando muito mais do que o masculino, tanto para fazer ponto quanto para amortecer bola. Então, a tendência hoje no masculino é que quem não tem um bom jogo defensivo não vai conseguir vencer. E o Minas está mostrando isso, né? Uma organização impressionante do sistema defensivo. Kaká, como explicar essa questão, né? Porque a gente tem na mente que o jogo do feminino vai ser mais de defesa e o jogo do masculino mais de bloqueio. Como explicar essa inversão agora nos dois naipes? Pela velocidade que o voleibol masculino assumiu. A velocidade que é jogado hoje não tem bloqueio que chegue, porque ele precisa dar atenção exagerada para 2 bolas na região central, não é mais uma bola, né? Porque antes o que acontecia? O central do masculino ficava ali responsável pela bolinha de meio. E ou ia para a esquerda ou ia para a direita. Então estava fácil. Agora eu tenho que segurar no meio para a bola com o central da rede e com a bola que vem da pipe. Então, eu já demoro mais para chegar na extremidade. Quem está na extremidade, por causa disso, precisa juntar mais. Precisa colar ali na região central para fazer essa ajuda para as 2 bolas. E muitas vezes não consegue chegar na antena. Então, a velocidade que o vôlei assumiu hoje, isso se deve muito àquela seleção olímpica brasileira lá, a seleção masculina que o Bernardinho assumiu em 2001, foi ali que começou essa alteração, né, da velocidade do jogo do masculino. Não dá mais para bloquear, Vanessa. É muito difícil você chegar com o duplo o tempo todo. Vocês viram o número de incidências aqui de bloco simples e sem bloqueio que eu trouxe. Agora, no feminino, já se consegue mais. O jogo é mais lento, o alcance é menor, a força física não é tão predominante quanto no masculino. Né? Não estou falando que não existe a força física no feminino, muito pelo contrário, está crescendo cada dia.
mas ainda é menor do que no masculino. Por isso que eu falo, bloqueio simples no masculino é chão, não pode ter outra opção. O feminino ainda pode ser que dê uma defesa, mas o masculino não tem isso. Então, nas situações em que a bola está difícil para o atacante, é que a defesa tem que trabalhar. Aí você não pode deixar de marcar o ponto. Eu lembro que quando o Bernardinho trocou a seleção feminina pela masculina, lá no início dos anos 2000, ele comentou sobre querer levar para o masculino esse volume de jogo do feminino. E hoje, 20 anos depois, a gente vê aí um jogo do masculino cada vez mais de volume. Muito bonito, né, Cacá? A gente antigamente falava, não tem rally, a bola cai o tempo todo no chão. Hoje a gente vê muita bola subindo no vôlei masculino. Acho que para nós, fãs de vôlei, tem sido o melhor dos mundos. Cacá, vamos falar então sobre os contra-ataques que você me pediu para eu te lembrar aqui, que você fez esse levantamento? Vamos. E olha só como sobrou, né, para o time do Minas em relação ao Sada Cruzeiro. Tirando o quarto set, que o Sada teve a absurda marca de 17 contra-ataques, né, isso é quase a metade do que ele conseguiu fazer o jogo todo. E nesse quarto set, vocês vão lembrar que foi um baile do Cruzeiro. O Minas teve um rendimento de contra-ataque mais regular. Então, o Minas conseguiu contra-atacar 6 no primeiro, 7 no segundo, 8 no terceiro, 8 no quarto e 3 no quinto. Ou seja, ele foi Minas o tempo todo. O Sada Cruzeiro oscilou demais. E eu acho que, quando você me perguntou o que o Felipe tem que fazer, ele tem que buscar fazer com que esse time jogue a terceira partida com mais regularidade, Vanessa. Porque ele contra-atacou 7 vezes no primeiro, 3 no segundo, 6 no terceiro, 17 no quarto. E aí foi pontuar 5 no quinto sem conseguir aproveitar, perdendo 3 das oportunidades. Você tem 5 chances de contra-atacar e você perde 3 num jogo equilibrado como esse, numa final que também vai ser equilibrada, ela acaba sendo decisiva. E aí a gente vê, por aquele poder ofensivo que você também chamou a atenção do Sada Cruzeiro, das 38 chances de contra-ataque, o Sada Cruzeiro botou 21 no chão, né? Ou seja, 55%. O Fiat Gerdau Minas teve 32 chances, botou 45% no chão. Então o Sada foi melhor. Sabe quantos contra-ataques o Sada desperdiçou? 11, dá 29%. E o Fiat Gerdau Minas desperdiçou só 7, o que dá 18%. Então foi um jogo em que o Sada Cruzeiro oscilou demais e, quando precisou definir, muitas vezes errou, né? Muitas vezes errou. Você tem, de cada 3 bolas, praticamente uma que o Sada Cruzeiro pôs para fora, ou tomou bloqueio. Então, essa irregularidade, eu acho que é a principal preocupação do Sada Cruzeiro. Porque se ele não for regular contra o Fiat Gerdau Minas, ele vai ter muita dificuldade para jogar. Perfeito, Cacá Bizoc. A gente está chegando aqui à reta final das análises da Superliga Masculina. Já que estamos falando de eficiência no ataque, gostaria de trazer aqui um dos responsáveis por esse número elevadíssimo do Fiat Gerdau Minas. Vamos ouvir um pouquinho do Leandro Vissoto, protagonista desta final. O que ele falou sobre esta partida? Bora lá. Que momento, que dia incrível. Agradecer a torcida que veio aqui, apoiou a gente, os companheiros que entregaram tudo hoje dentro de quadra. A gente sabe que a gente não ganhou nada, mas o que a gente fez hoje foi grande. A gente vai convocar mais uma vez a torcida que vem aqui nos apoiar. Domingo que vem vamos entregar tudo como a gente entregou hoje. A gente não tem certeza de nada, mas a certeza é que a gente vai entregar o melhor, e hoje a gente conseguiu trazer a vitória com o Minas. Valeu. Cacá, 31 pontos e 71% de aproveitamento ofensivo. Você lembra de um rendimento desse numa final de Superliga feminina, masculina? 71%. É muito número, é muita eficiência para um jogador que nem vinha jogando a competição.
Se o Leandro agradeceu a torcida, eu queria agradecer ao Leandro pelo que ele proporcionou para a gente ontem. Você tem toda a razão, Vanessa. O Bisotto foi enorme ontem, enorme, desde o início da partida. E olha que ele ficou no quarto set um bom tempo fora, porque senão ele teria mais pontuação, uma pontuação maior ainda. E foi o nome do jogo. Eu tenho dúvidas, não pela condição do Bisotto, mas eu tenho dúvidas que ele consiga repetir na terceira partida o mesmo rendimento. Porque se o cara conseguir repetir aos 39 anos, não porque tem 39, né? Porque vai ter uma semana para descansar, mas é muito alto, Vanessa, para uma final. Né? É muito difícil que ele consiga. Isso eu acho que deve servir também para o time do Fiat Gerdau Minas, de falar o seguinte, galera, o Bisotto já ajudou a gente pra caramba aqui. Né? No próximo jogo, nós vamos fazer um pouquinho mais, porque ele vai ser muito mais bem marcado, ele vai ser o cara que não vai poder derrubar a bola, e o Sada Cruzeiro vai para cima disso, vai tentar minimizar o máximo possível a atuação dele. Eu estava vendo aqui, Kaká, ele recebeu 42 bolas e colocou 30 no chão, 30. Mas vamos, mais alguma coisa a comentar, Kaká Bizoc, sobre essa Superliga masculina, as finais entre Fiat Gerdau Minas e Sada? Só completar aí com a estatística do Bisotto no contra-ataque. Ele contra-atacou 9 vezes e pôs 6 no chão, Vanessa. Se a gente fala assim, pode ter gente que acha assim, mas o William deixou ele na boa muitas vezes. Tá, mas na hora que precisou, o cara botou 75 de contra-ataque no chão. Deixa eu ler um comentário. O Thiago fala assim: o William soube jogar com o Bisotto, jogando muita bola. Ontem, inclusive, durante a transmissão do Sport TV 2, o comentarista Marco Freitas até falou: Bisotto na seleção. Não sei se fisicamente o Bisotto ainda aguenta a temporada de seleções, mas não conseguiu jogar, né, Kaká, a Superliga completa. Mas é um belo atacante para a gente continuar acompanhando. Andou eu queria só para terminar, né? E jogando essa bola ainda. Eu queria só para terminar o masculino fazer uma menção aí ao Arthur Bento, né? O moleque entrou com uma propriedade ali, com uma tranquilidade. Acabou o jogo. Eu achei que o Leozinho ia voltar, não voltou não. Sacaram nele, ele entregou. Bola difícil ele pôs no chão. Que beleza, muito legal ver um garoto dessa idade no ginásio lotado, segunda partida da final, senão o time dele estava fora, jogar com a calma que ele jogou.